Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle, sou orientadora parental e eu quero falar um pouco sobre educação dos filhos, só que numa outra perspectiva. Acho que a maioria dos pais, eles estão muito preocupados em criar crianças, filhos, né, bons, que sejam futuramente adultos com valores fortes, justos, maduros emocionalmente, que consigam galgar o sucesso tanto na vida profissional, na vida emocional, ter uma família, né? Enfim, no geral é o que os pais esperam dos filhos, né? É o que eu observo, assim, é quase que natural, né? Instintivo a gente querer que nossos filhos sejam pessoas melhores. E eu quero trazer aqui essa outra perspectiva com relação a será que o que fazemos com relação aos nossos filhos está ajudando ou está minando esse processo? E aí eu quero falar exatamente sobre as punições no processo de educação dos nossos filhos. Claro que todos nós, acredito que da minha geração, a maioria, né, de nós, enfim, da minha geração para trás, né, eu sou da década de 90, tiveram uma educação com base nas punições, né? Ou seja, você faz algo de errado, seu pai te pune para te mostrar que você está fazendo isso de errado. Só que as punições, elas podem soar diferente para os filhos, para as crianças que não têm a maturidade como nós adultos. Imagina que quando você recebe uma crítica, você não necessariamente vai ficar feliz. Já entendi, eu posso ser melhor, eu posso ser uma pessoa melhor se eu observar essa crítica. Não, isso fere nosso ego e muitas vezes nos deixa tristes, né? E dependendo da crítica, pode até mesmo nos fazer desistir de algo. Então imagina agora uma criança de 7 anos, de 5 anos, que tem um cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, que é um cérebro imaturo, quase que um cérebro animalesco. E com animalesco eu quero dizer, vou dar um exemplo para explicar para vocês. Imagina ali um cachorro. Se você cutuca o cachorro, ele não vai falar assim, né? Será que você está brincando comigo? Não, ele vai te latir, ele vai querer te morder. Se ele vê uma comida e ele está com fome, ele não vai pensar que, eu estou numa dieta, não vou comer. Não, ele vai comer. É um cérebro animalesco, a gente chama de cérebro reptiliano. Ele age conforme os seus desejos, com seus impulsos. As crianças, elas são assim. E elas não têm um repertório, enfim, de vida para observar e falar, ok, eu realmente fiz isso de errado, mereci apanhar, mereci esse insulto, tá? Já entendi, não. Tudo que nós falamos para nossos filhos, eles realmente acreditam. E dependendo da fase, quando eles já estão mais maiores, eles começam a observar certas injustiças nessas punições. Então vocês estão entendendo que é um pouco mais complexo, não necessariamente as suas punições vão auxiliar o seu filho a chegar a fortalecer a bondade dele. E esse é o tema central desse vídeo, como fortalecer a bondade do seu filho. Eu acredito, né, que todos nós temos essa possibilidade de sermos bons, se nós estivermos em um ambiente que fortaleça a nossa bondade. Como eu falei inicialmente, as crianças, elas têm essa característica de serem mais impulsiva emocionalmente, só que isso não determina que elas serão assim, muito pelo contrário, né? Cabe a nós adultos auxiliarmos essas crianças a não serem assim, ou seja, auxiliarmos elas a compreenderem que, ok, você está sentindo isso, mas você pode ser um pouco mais racional e não agir de tal forma. Claro que se ela for uma criança ali, né, faixa de 7 a 10 anos, ali já maiorzinha, antes disso, você tem que ensinar, mas é quase que impossível você colher frutos maduros, tá? Eu sempre gosto de falar que a primeira infância, né, aquele o primeiro centênio, é o momento de plantação, não de colheita. Às vezes a gente até colhe algumas características já dos nossos filhos, né, que trazem benefícios pra gente, mas no geral é uns 7 anos de plantação, gente, não são anos de colheita. Então vamos respirar um pouco e pensar, ok, será que as punições que eu aplico estão auxiliando meu filho a ser, auxiliando, né, fortalecendo a bondade do meu filho? Porque, como eu já expliquei pra vocês, às vezes uma surra, uma leve humilhação, vamos dizer assim, né, um sermão, você é preguiçoso porque você é muito desobediente, você é muito respondão, você sempre vai afirmando ao seu filho que, você é mau, você é ruim, você é desobediente. Isso não é fortalecer
a bondade do seu filho. Eu acho que tem que ser uma regra, né? Dentro de casa, essas ofensas precisam ser proibidas porque as crianças não possuem a maturidade de interpretação. Se a gente como adulto, quando ouve isso, a gente já fica meio chateado, né? Poxa, não precisava falar assim, né? Esse meu erro não me define. Imagina uma criança que não tem essa sabedoria. E eu separei aqui 7 meios, né? Sete formas de você fortalecer a educação, fortalecer a bondade do seu filho, né? Eu tirei isso do livro da Miriam Adaham, que é uma psicóloga maravilhosa, sempre falo dela. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser, né, adquirir o livro dela. E aí, o primeiro acho que um dos mais importantes, que diz assim: a rebeldia, a desatenção, o nervosismo, a rejeição, o desrespeito não faz parte da personalidade da criança. São reações naturais. O que acontece é que os pais, eles observam que os filhos têm essa característica ruim de ser, de não saber esperar, de ser impulsivo, de ser briguento, e eles acham que é uma característica da personalidade da criança que precisa ser punida, precisa ser lapidada imediatamente. E aí, como eu falei pra vocês, as crianças são naturalmente imaturas emocionalmente. Claro que quando a gente vê uma característica assim, a gente não... na verdade, quando a gente vê uma reação assim, a gente não vai ficar passivamente, né? Porque ela é imatura emocional, tal, por isso que ela tá batendo, por isso que ela tá... Não, nós precisamos colocar limites. O nosso papel é delimitar essa criança, a ação dessa criança. Mas não entre em desespero, porque o desespero leva à violência. É no desespero que leva você bater no seu filho, você botar de castigo, você agir de forma ignorante com ele, porque pra você é um absurdo, por exemplo, o seu filho responder uma pessoa mais velha. Mas, de novo, não é que o seu filho é assim, mas ele está nesse momento de imaturidade emocional e você, o adulto da relação, vai mostrar pra ele que isso está errado. E aí já vai, né, pro segundo ponto, que demonstre amor quando o seu filho não merece. Porque a gente tende a ver a punição e o amor como duas faces de uma moeda. Então, quando o seu filho tira uma nota boa, você merece um beijo, mas quando o seu filho grita com você, você fala: sai daqui, não te amo mais. A mamãe tá triste com você, entendeu? Então, na verdade é o contrário. Quando o seu filho ele está num momento difícil, você precisa demonstrar amor por ele. Você precisa falar: filho, independente do que você fez, eu te amo. Isso fortalece o quê? A vontade do seu filho de querer fazer o bem. Porque, caramba, é até meio vergonhoso, né? Caramba, eu gritei com a minha mãe, ok, na hora, né? Eu não tô falando que a gente precisa fingir que nada aconteceu, não, nada disso. Digamos que o seu filho gritou com você. Se caso você não está bem na hora de chamar a atenção dele, se você percebeu que você acionou a sua raiva, se afaste. Depois volte e fale: filho, isso aqui não foi legal que você fez, isso não tá certo, você não pode agir assim, tal. Chama a atenção dele, obviamente, com seriedade, depois, vem cá, me dá um abraço. Eu te amo, filho, eu te amo. Quando você quiser conversar comigo, é só me chamar pra conversar, não precisa agir assim. Quebra o seu filho. Lembra que para você fortalecer a bondade do seu filho, você precisa mostrar para ele que ele é forte o suficiente para ser bom. Deixa o mal para lá. Não fica com aquela coisa de porque você é muito mal, olha como você responde. Não, esquece isso. Lembra o seu filho que ele pode fazer o bem, que ele é forte o suficiente para fazer o bem. E o amor que emana dos pais é fundamental nesse processo. Então, não espera para você dar um beijo no seu filho, um abraço, só quando ele for o que você está esperando. Mesmo quando ele já agir de forma errada, chama atenção e fala: filho, agora vem cá, me dá um abraço. Eu te amo. Vocês vão ver vários cortes, né? Mas é porque minha filha tá aqui, aí quando ela me chama, eu dou uma pausa, eu vou lá atender ela e volto pra gravar. Bom, o terceiro ponto. Lembre do potencial dos seus filhos quando eles fizerem algo de errado. Não observe o seu filho e fala: ele não é bom. Não. Potencialmente, ele vai ser bom. Meu filho vai ser uma pessoa de sucesso. Ele vai conseguir superar. Você precisa auxiliar ele nesse processo, nesse caminho, né? Então não julgue o seu filho pelo que ele é hoje, porque ele é só uma criança. E mesmo que ele for um adolescente, ele é só um adolescente. O adolescente é tão imaturo emocionalmente quanto uma criança de 10 anos. É óbvio que um adolescente ele consegue ter esse poder de administrar melhor suas emoções, mas o seu cérebro ainda está em formação, ele ainda está ali no início, né? Também tem um pouco desse cérebro reptiliano. Então, não julgue ele
pelo que ele está agindo agora, né? Sempre mostre esperança. Eu tenho esperança que meu filho será uma pessoa que tem essa bondade fortalecida. 4. Não apoie o professor que trata mal o seu filho ou qualquer outra pessoa nessa rede de relacionamento. É claro que quando a gente começa a estudar mais sobre olhar para as crianças com respeito, a gente começa a ficar mais atento com o desrespeito da sociedade, porque socialmente, culturalmente, os adultos não respeitam as crianças, elas brigam com as crianças do jeito que elas querem, elas chamam atenção na hora que for, elas batem, se tiver na frente de todo mundo, tanto faz. E não só a mãe e o pai não, tá? Eu já presenciei, assim, de adulto chamar a atenção da minha filha como se fosse da família dela, sendo que eu nem conhecia a pessoa, mas por ser uma criança que tá ali, o adulto acha que pode chamar atenção do jeito que ele quiser. E claro que a gente não consegue controlar isso, né? A gente não consegue, enfim, afastar todo mundo da vida dos nossos filhos, só deixar as pessoas boas que respeitam ele. Pelo contrário, a nossa educação é essa educação que preenche, essa educação que reafirma a bondade, reafirma o alto amor, né? O alto respeito, serve exatamente para os nossos filhos encararem o mundo com mais força. Né? O mundo não consegue minar tão facilmente assim a autoestima do seu filho. Mas mesmo assim, pode acontecer de pessoas muito próximas do seu filho ter essa forma de agir um tanto desrespeitosa. Pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser alguém, um amigo próximo. E se você notar que isso tem sido constante, é bom você afastar o seu filho, sim, porque, como eu já falei, o cérebro do seu filho está em formação e um mau tratamento de um professor pode minar, assim, pode minar a experiência do seu filho numa escola por muito tempo, entende? Uma vergonha que ele vai passar na frente da sala toda pode minar a autoestima do seu filho por muito tempo. Então, assim, se for necessário considerar, talvez, trocar de escola, enfim, claro que vai depender da conversa com esse professor, da conversa com seu filho, mas se você notar que ele tem agido de uma forma estranha, vale a pena investigar, sim, porque nós somos protetores dos nossos filhos, sim, a gente quer que nossos filhos tenham boas experiências, né? Claro que, como eu falei, não tem como a gente controlar tudo, mas o que tiver ao nosso alcance e encaminhar o nosso filho por bons caminhos, não, então que será assim, né? Que seja assim. Um 5 ponto, né? O seu filho, ele contém uma fagulha divina. Não se baseie no que você acha que o seu filho é, mas no que ele pode ser. Novamente, como eu falei, eu acredito, gente, que a Bíblia, assim, pra mim, foi escrita de forma sagrada, né? Por uma revelação sagrada. E lá está escrito que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, o Criador do universo. Todos nós temos uma fagulha divina, todos nós somos seres espirituais. E isso já mostra pra você. Toma cuidado, não é um objeto, não é um animal, é uma pessoa, é uma criação divina. É um filho do Criador e ele precisa ser visto com respeito. Então, eu acho que quando você parte desse pressuposto, você já toma um pouco mais de cuidado na hora de você agir de forma mais impulsiva, talvez um pouco mais violenta. Toma cuidado. Seu filho não é isso que você está vendo. Ele tem o potencial de ser muito bom. Basta você ter cuidado nesse processo de criação. E um último ponto, crie situações para os seus filhos serem generosos. Às vezes, ceder o lugar para um pai, filho, vê se seu pai quer sentar. Senta aqui no sofá, deixa seu pai te sentar aí. Entendeu? Mostre para o seu filho que o dar é honroso. Você abrir mão de uma briga por causa da paz é honroso. Uau! Uau! Você saiu de perto do seu irmão. Caramba! Você é muito forte, olha isso. Você que ganhou. Não foi seu irmão, foi você que ganhou, você se afastou. Caramba! Fortaleça isso, sabe? Mostre pra ele que o abrir mão não é perder. O abrir mão, muitas vezes, na maioria das vezes, é benéfico. Então, eu anotei aqui uma frase de um dos capítulos desse livro, da Miriam Adaham, que eu achei interessante. Fala assim: o tapa paralisa a criança e lhe dá uma vitória imediata. Ou seja, quando você pune, quando você grita, quando você bate, ele te dá uma vitória imediata sobre o seu filho. Porém, essa vitória é temporária, porque por enquanto você é mais forte, mas não ajuda em nada o seu filho vencer o seu mau instinto. E aí, né, eu recobro o nosso assunto inicial.
a educação dos filhos precisa ter como base fortalecer os nossos filhos e não minar a autoestima dos nossos filhos. Sabe quando você olha e fala, tá com bola muito cheia, hein? Você é só uma criança, você é só uma criança levada, sabe? O tempo todo os pais, para reafirmar a sua autoridade no lar, diminuem os filhos, sendo que, entende? Você que tem que galgar essa posição de autoridade e não minar a autoestima do seu filho. Porque aí você faz isso aqui, ó. Eu falo isso, quando você bate no seu filho, quando você grita com seu filho, você faz isso aqui, ó. De igual para igual. Explosões emocionais de igual para igual. Punições de igual para igual. Mas quando você tem uma autoridade estabelecida por meio de símbolos, eu vou fazer uma aula só sobre isso, né? Um vídeo só sobre isso, como você estabelecer a autoridade no seu lar por meio desses símbolos. Você não precisa fazer isso aqui. Muito pelo contrário. O fato de você fortalecer e demonstrar amor mostra que, filho, eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que já passei pelo que você passou. Hoje eu consigo me controlar emocionalmente. Você também vai conseguir. Você é forte, filho, você vai conseguir. Lembra que semana passada você conseguiu vencer? Lembra que na outra semana você brigou com seu amigo, mas você conseguiu se afastar? Viu como você é forte? Você consegue. Então, o segredo de ter filhos bons é fortalecer a bondade interior deles. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram compartilhar, curtir, compartilhe com os pais que vocês conhecem, que também gostariam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.